Oi, Éder, tudo bem? Boa noite. Eu vi que você comprou, fiquei muito feliz, assim, de saber que tu tens o desejo de continuar os estudos, né? Eu fiquei muito feliz mesmo, assim, de ver. Então, tá sendo, assim, recorrente, assim, algumas pessoas que já fizeram os outros cursos também compraram esse, assim, que é uma satisfação, né? Saber que as pessoas percebem, né, a importância desses temas. E que estão gostando também do modo como as coisas vêm sendo feitas, né? Pode comentar à vontade, tá, Éder? Eu vou sempre estar olhando os comentários, eu vou respondendo. A live de hoje vai ser uma conversa. E ela foi bem atrapalhada, assim, começou de um modo bem atrapalhado, porque eu estava com um problema na conexão. E, enfim, consegui resolver só agora. É que eu estou fazendo a transmissão pelo computador, né? E aí tem desse tipo de problema, assim. Então eu acho que hoje me atrapalhei um pouco. Não sei se por falta de habilidade ou se, enfim, por questões circunstanciais, né? Esse mundo da tecnologia, ele tem dessas coisas, né? Ele prega essas peças em nós. Mas enfim, então eu vou falar. Quem tiver presente vai ser ótimo conversar com vocês. Se tu estiver me ouvindo, tu pode só confirmar para ver se eu não estou falando sozinho. Seria interessante. Só botar um ok. Enfim. Ah, ok. Mas o áudio e a imagem tá. Ah, tá. Mas tá tudo bem, então. Tá tudo tranquilo. Tá ótimo. Ok. É músico, é. Eu vou fazer. Semana que vem eu vou fazer uma live com o Luca Zambonini. Conhece, né? É, vai ser sobre justamente o sentido. A ideia da música na educação clássica, né? Especialmente em Platão. Como ele entendia a música, né? No sentido mais amplo da palavra. No sentido da palavra grega musicon, né? Ou musicos, que é uma ideia muito mais abrangente do que nós entendemos por música. A ideia da formação, da harmonização da alma, né? É muito interessante. De sorte que o homem se torna, o homem educado, né? O homem cultivado, o homem culto, se torna um homem musical, literalmente, tá? Um sujeito que é harmonizado, né? Ele está em consonância, em todos os sentidos, né? Se torna virtuoso. Então eu vou tratar um pouquinho disso na próxima. O cunhado, né? E aí eu vou tratar disso, Deus queira. Mas enfim, o que que eu queria falar hoje, assim, interessante, é relacionado a esse curso mesmo. Essa é uma espécie de sobrevoo, né? Acerca do tema e o modo como esse tema vai ser tratado. Justamente para, enfim, às vezes as pessoas. Como esses temas não são temas assim, embora façam parte do nosso cotidiano, né? Os temas filosóficos, você está cercado deles, né? Todo mundo tem uma visão filosófica sobre todos esses temas. Só não sabe que tem, né? E só não sabe qual é. Mas tem. E muitas vezes ela é uma visão contraditória, né? Problemática. E aí o estudo da filosofia nos ajuda justamente a perceber isso. Nos ajuda nesse sentido grego da palavra que eu falei há pouco, da palavra músico, né? O estudo da filosofia nos harmoniza, né? De sorte que as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estejam em consonância uns com os outros.
né? No sentido de que não há uma contradição, né? Entre essas coisas. Aí o homem que não possui contradições nesse sentido, e ele está em consonância com os princípios, ele é um homem que a gente poderia dizer educado, tá? Ou pelo menos o processo educacional dele foi bem sucedido, ou bem conduzido, né? Agora, então, a minha ideia com esse curso e com todos os demais é ajudar as pessoas nesse sentido, né? Eles não são cursos propriamente acadêmicos, no sentido da academia, porque eles visam, no sentido universitário, né? Cursos como que eu fiz, mas são cursos que eu gostaria de ter feito, sinceramente. Eu não me incomodaria de tratar desses temas do modo como eu venho propondo. E, e o meu papel é justamente ajudar vocês nesse caminho, né? Nesse percurso. E aí o tema agora desse novo curso é qual? É o belo, o bom, né? O belo, o bom e o verdadeiro. Tá? O verdadeiro, ele está... ele é o que conduz justamente a investigação do belo e do bom, né? Nós vamos tratar dois diálogos de Platão, em que ele trata, cada um trata dessas duas questões, né? Um trata especificamente sobre o belo, e o outro, ele trata da questão do bom, do moralmente bom, né? Questão do bem, no sentido daquilo que é moral. Ele trata não no sentido de buscar uma definição, mas de apontar, né? De identificar um determinado, a conduta de um determinado, enfim, uma determinada pessoa, e avaliar se aquela conduta está sendo boa ou não, né? E qual é a conduta, qual é a melhor conduta, né? Então, nesse sentido. E é claro que para que esse juízo de valor seja feito, você precisa ter uma definição, né? A definição, ela sempre é o critério a partir do qual você avalia, você julga. Então, embora a ideia desse outro diálogo, que é o diálogo chamado Hípias Menor, não trate exatamente da definição, ele tem uma definição pressuposta, e entender qual é essa definição é a chave para resolver os problemas que vão surgindo a partir daquilo. É muito interessante. Tá? Mas antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho sobre o tema a importância, né, de pensar, de refletir sobre esses dois temas. Na verdade são três, né? O bom, o verdadeiro, o bom, o belo e o verdadeiro, né? Eles são, é claro, elementos constitutivos do que nós entendemos como educação clássica, do que historicamente se entende por educação clássica. Vocês sabem que, assim, de uma maneira bem sintética, nós poderíamos dizer que a educação clássica ela visa o quê? O que ela visa? É um processo, né, que visa o quê? Visa desenvolver, visa cultivar no homem, ou melhor, visa cultivar o homem para a sabedoria e para a virtude, né? Isso, assim, de uma maneira bem sintética. Então, é um processo de cultivo de tal ordem que o homem consiga florescer no sentido da sabedoria e da virtude. E como que esse cultivo se dá? Esse cultivo se dá através de um processo nutritivo, né, nutricional, através de uma dieta, que eu chamo de dieta pedagógica. E essa dieta ela é composta por quê? Por quais alimentos? Né? O verdadeiro, o bom e o belo. Tá? Esses são os três alimentos os quais uma alma sendo alimentada com eles, ela vai desenvolver, então, ela vai desenvolver-se, então, melhor dizendo, na virtude e na sabedoria, tá? Então, qual é o problema aqui? É que você precisa conhecer, né? O que são essas coisas? Então, são 5 elementos que nós temos aqui que precisam ser elucidados. Quais são? O que é sabedoria? O que é virtude? 2.
o que é o verdadeiro, o que é o belo, o que é o bom. São 5 elementos que precisam ser elucidados. Você precisa ter uma definição disso. E mais, essa definição precisa ser o quê? Ela precisa ser ela mesma verdadeira. Porque existe uma pluralidade de opiniões a respeito dessas 5 coisas, né? Muito diversas. Assim. Historicamente, se você for enumerar o que se entendeu por sabedoria, o que se entendeu por virtude, o que se entende por verdade, por beleza e por bondade, assim, deixa qualquer um louco. Né? Porque você tem muitas opiniões contrárias, assim, muitas mesmo. E quando você tem uma opinião contrária à outra, quando elas são contraditórias, melhor dizendo, em termos lógicos, nós temos o quê? Que uma é verdadeira, tá? E a outra é falsa, necessariamente. Mas isso quando nós temos uma contradição perfeita entre dois elementos, tá? Entre dois postulados, né? Dois enunciados. Agora, quando nós temos uma contrariedade, ou seja, são postulados que são opostos entre si, mas não são contraditórios, então acontece algo muito curioso, que é bem possível, tá? Melhor, é impossível que dois postulados contraditórios, perdão, dois postulados, dois enunciados contrários entre si, opostos entre si, sejam ambos verdadeiros, tá? Isso é uma impossibilidade lógica. Mas é bem possível que ambos sejam falsos, tá? Isso é muito interessante. Então, vocês percebem que o plano da verdade ele é um plano complexo, né? E é muito fácil você estar errado e ter a impressão de estar certo, e ter a impressão de estar na verdade. E o simples fato de que a opinião, uma opinião que seja oposta à sua, seja flagrantemente falsa, isso não confere nenhuma segurança quanto à veracidade das nossas opiniões. Então é um problema. E se você não sabe o que é sabedoria, o que é virtude, o que é o verdadeiro, o belo e o bom, como que você vai educar alguém? Você não vai. Você vai produzir o oposto da educação. Você vai, em vez de você realizar um processo de cultivo, você vai acabar realizando um processo de destruição, né? Um processo destrutivo que não vai gerar nada de bom, tá? Independente das tuas crenças ou das nossas crenças acerca do bom, do belo e do verdadeiro. Então é preciso que essas crenças sejam de fato reais, que elas correspondam àquilo que é verdadeiro, tá? Então esse é um dos primeiros problemas e que eu quero abordar através dos meus cursos, né? Não só desse, mas dos cursos de um modo geral, tá? Eu venho fazendo esse processo, apontando o caminho onde nós vamos encontrar as respostas para esse tipo de indagação. E vocês, assim, só para vocês terem uma ideia, a questão da sabedoria, por exemplo, e da virtude foi um dos grandes embates, uma das grandes batalhas que nós tivemos no início do pensamento filosófico. O primeiro grande confronto, se poderia dizer sem grandes receios, de que a filosofia ela surge, ela se estabelece num cenário em que um cenário cultural em que se estava tentando estabelecer justamente o que era a sabedoria, tá? Era uma disputa pelo conceito de sabedoria e de virtude. E esse conceito, quer dizer, essa disputa, essa batalha, ela se deu esse confronto ele se deu contra homens que se denominavam sofistas, né? E é muito interessante que a palavra sofista ela tinha um significado, pelo menos dentro do imaginário, dentro do entendimento cotidiano, né? Dentro do entendimento do senso comum, ela significava o mesmo que sábio, ou seja, em grego é sofós, né? Então o sofós e o sofista eram sinônimos, eram palavras sinônimas entre si. Então havia um grupo de homens na Grécia, isso no século V e IV, a esse período que eu estou me referindo, né? Isso foi mais longo, mas esse grande embate se deu nesse período, século V e IV a.C. E aí esses homens se diziam sábios
E eles professavam, eles ofereciam os serviços deles, a sabedoria deles, né, a preço de ouro mesmo, literalmente. E o que que eles prometiam ensinar? Eles prometiam ensinar a virtude. Tá? Muito interessante. E aí outros homens que se denominavam filósofos, eles justamente questionavam, começaram por questionar isso, né? O que que é a sabedoria de fato e, e se a virtude pode ser ou não ensinada. Tá? O que que é a virtude e se ela pode ou não ser ensinada. Esse é um dos primeiros questionamentos que o Sócrates, né, faz. E aí o Sócrates é o grande adversário dos sofistas, né, historicamente falando. E aí ele vai postular justamente essa pergunta, né, o que é a sabedoria e o que que é a virtude. Né? E os sofistas tinham uma mesma resposta. Tá? Para eles, sabedoria e virtude era a mesma coisa. E significava o quê? Sabedoria é um conhecimento de ordem, da ordem de qualidade e tal, né? Que nós chamamos de técnica. Tá? A sabedoria é uma técnica, é uma arte. E a virtude, qual é? É o domínio dessa arte. Né? A virtude é a capacidade, dentro do imaginário dos sofistas, é a capacidade de convencer os outros. Tá? E aí vocês já percebem que dentro da educação proposta pelos sofistas, não entrava, assim, de modo algum, a preocupação com a verdade. Tá? E aí o que é interessante? E nós vamos ver isso nesse estudo, nesse novo curso, né, que vai se desenvolver agora, em seguida, né? Daqui a 2 semanas começa. É que sem a verdade você não consegue estabelecer o verdadeiro e o belo. Perdão, o belo e o bom, né? Sem a verdade você não consegue fazer isso. Então a educação sofística, ela é o que o próprio Sócrates fala, né? Ou pelo menos o Platão fala através de Sócrates, né, do personagem. Ele diz que ela é um engodo, tá? Ela é um engano, ela é uma aparência de educação, ela é uma aparência de sabedoria, tá? Então esse é o problema que nós vamos começar a lidar, né? Então justamente começar a entender o que é sabedoria de fato e o que é virtude. E uma vez que nós começamos a entender isso, as coisas vão começar a poder ser construídas, né? Você vai poder começar de fato a ter conhecimento. E aí esse é um outro ponto interessante que nós vamos tratar ao longo do curso, que é, enquanto que os sofistas eles consideravam a sabedoria, qual é o tipo de conhecimento, né, que o sábio deve possuir? Eles diziam, esse conhecimento é técnica, é arte, né? E é um conhecimento da ordem do fazer, né? E o Sócrates, e aí fazendo junto com Platão e com Aristóteles, vão dizer que o conhecimento do sábio é episteme, é ciência, é da ordem do entendimento. O único conhecimento que promove, está em consonância, né, em conformidade com o verdadeiro, é esse conhecimento, é o conhecimento da episteme, né, o conhecimento próprio do sábio, da filosofia. Então, essas noções nós vamos trabalhar ao longo do nosso curso. Tá? Mas eu tô atropelando um pouco aqui a ordem do meu cronograma. Eu queria falar com vocês, na verdade, antes de ter dito tudo isso, o problema, quando nós falamos do verdadeiro, do belo e do bom, é muito interessante, né? Você vai conversar com as pessoas e vocês entendem que é necessário que se saiba o que é isso, né? Se você quer educar alguém. Se não sabe, sinto muito. Você não vai conseguir educar ninguém, tá? E aí, esse é um dos problemas, por exemplo, com o sistema educacional contemporâneo, né? E rejeita, assim, flagrantemente, é uma rejeição muito evidente, né? Eles nem escondem isso. É uma rejeição da verdade, né? Do belo e do
e do bom. Né? Você rejeita esses conceitos. Você os rejeita. Você não rejeita as palavras, tá? Eles usam as palavras, mas eles rejeitam os conceitos, tá? No sentido clássico dos termos. E aí não é uma questão de gosto, tá? O sentido clássico desses termos, ele não é uma questão de gosto, tá? Que fora do sentido que é apresentado no que eu chamo de sentido clássico, esses conceitos eles perdem o significado, tá? Eles são simplesmente nomes vazios, tá? Eu sei que isso pode parecer um pouco abstrato, mas quem fizer o curso comigo vai aos poucos vai perceber as razões disso, tá? Porque nós vamos mostrar isso. O estudo que a gente vai fazer vai justamente percorrer esse caminho e vocês vão ver no embate que ocorre ali entre o Sócrates e um sofista justamente esse problema, tá? De como vai se tornando vazia, né? E sem sentido a fala do sofista. Na superfície, ele usa esses nomes, né? Bom, belo. Mas uma vez que o sentido daqueles termos é testado, começa a surgir uma série de problemas, né? De aporias e de paradoxos, tá? De contradições. E aí você vai percebendo que aquela fala, que é tão bela, e aparentemente bela, né? Tem uma aparência de beleza e uma aparência até mesmo de moralidade, ela é completamente vazia de sentido, tá? Então, todo mundo usa esses termos, né? Todo mundo tem uma opinião acerca do belo e do bom. Mas a questão, como eu iniciei a minha fala, era saber se o sentido dessas falas o sentido, né, que se atribui a esses conceitos ou aquilo que nós qualificamos como sendo bom e belo, de fato tá? Então, quando você compara as opiniões, as diversas opiniões das diversas pessoas, isso você não precisa nem fazer historicamente, né? Fazer um recenseamento histórico. Se você sair na rua perguntando, você vai ver que existe uma pluralidade, né? Muito grande de opiniões, tá? E aí, como eu falei, essas opiniões, elas muitas vezes são contraditórias entre si, de modo que elas não podem ser ambas verdadeiras, tá? E aí nós temos um problema. O problema é para quem está sustentando uma opinião falsa, né? E pensa que ela é verdadeira. Então isso vai gerar fatalmente algum tipo de prejuízo, né? E aí o que o que é muito comum de ouvir quando se faz esse tipo de investigação, né? De perguntar para as pessoas o que elas acham, né, acerca dessas coisas, do bom e do belo. Você, diante dessa pluralidade, muitas vezes são questões de gosto meramente, né? São diferenças de gosto. Então, o sujeito acha que, sei lá, uma determinada pessoa é bela e o outro acha que não. Um acha que uma determinada paisagem é bela e o outro acha que não. Um acha que determinada ação é boa e o outro acha que ela não é boa. Enfim, e aí você pode... É o que geralmente as pessoas falam, mas basta que nós chegarmos a uma espécie de consenso mútuo, né? No sentido de haver um respeito pelas opiniões, né? Embora eu pense que a sua opinião de fato não corresponde com a verdade, eu respeito ela, tá? Isso é muito comum a gente ouvir, mas é uma... Vocês percebem que como isso soa estranho, eu mesmo falando me parece até assim, é tipo uma coisa bem esquizofrênica, né? Quando você diz, eu discordo, né? Acho que você está falando errado, que é falso, mas eu respeito a sua opinião, né? Então você diz, não, tudo bem, você fica no erro e não tem problema, né? Eu respeito a sua opinião, tá? Assim, quando se fala de questões de gosto, né? Comidas, roupas, certos costumes, não há grandes prejuízos, né? Convenhamos. Mas nunca fica só nisso, tá? Nunca fica só nisso. E nós podemos observar isso também com muita facilidade.
Existem questões onde saber se aquilo é realmente belo e realmente bom faz uma diferença, é uma diferença de vida ou morte, tá? Uma questão em que isso é muito evidente, por exemplo, na questão do aborto, né? Existem pessoas, assim, eu realmente tenho dificuldade de compreender como elas podem pensar desse modo, mas existem pessoas que acham que a prática do aborto ela é boa, no sentido de moralmente boa, tá? E que ela é bela. Por quê? Porque ela representa o quê? Uma espécie de exercício do direito, né, da mulher sobre, enfim, sobre o seu próprio corpo. Então é uma conquista civilizatória, tá? Isso é bom, é belo, é um sinal de refinamento moral da sociedade, tá? Outras pessoas veem a prática do aborto como uma verdadeira abominação. E se você chamar o direito ao aborto de uma conquista da civilização, é algo simplesmente uma insanidade, né? Então, as pessoas que veem o aborto como uma prática hedionda, veem isso como justamente o quê? Como um indício claro de uma degeneração, né? De uma degenerescência da sociedade, em que o mundo ele está simplesmente num estado da mais absoluto caos, né? Em que você já não tem mais nenhum senso do que é verdadeiramente certo, do que é verdadeiramente bom e belo, tá? E aí você pensa assim, é possível haver respeito entre essas duas posições? É claro que não, né? Por quê? Porque se você é contrário, você pensa que essa situação é má e feia, né? Horrenda, não é bela. Se você pensa assim, e uma pessoa que pensa ao contrário de você, que acha que é boa e bela, ela pede respeito, ou seja, ela pede que você dê anuência àquilo, ela está pedindo justamente para que você aceite aquilo como algo bom e belo, em certo sentido. Ou pelo menos que não é nem belo nem bom, né? É indiferente, ou é moralmente neutro. Então não é possível. Tá? E ambos os lados são irredutíveis em suas posições, tá? Ambos os lados. Então, nesse caso, claramente nós temos uma situação em que saber o verdadeiro acerca dessas temáticas é importantíssimo. Tá? E aí, nesse caso, quer dizer que, ou seja, que há uma contradição perfeita, né? Entre sim e não, quer dizer, é algo bom ou é algo mal? Né? É algo belo ou não é algo belo? Então você tem uma negação, uma posição, uma contradição lógica perfeita. Tá? E aí, nesse caso, tá? Uma das posições é necessariamente verdadeira, tá? Necessariamente. Enquanto que a outra é necessariamente falsa. Então não pode haver simplesmente cada um fica com a sua opinião, tá? Aí, então, só que o que acontece? E aí que é interessante na verdade, a minha atividade como professor, ela vai na direção de mostrar para as pessoas esse tipo de percepção que eu estou apontando para vocês, tá? Deixa eu tentar ser mais claro. Raramente as pessoas percebem que a eu digo pessoas que defendem, por exemplo, uma percepção relativista, né, da realidade. Essas pessoas geralmente não percebem que elas estão sendo dogmáticas, né? Que elas estão sendo justamente elas estão em contradição com aquilo mesmo que elas pregam. Elas não percebem isso. E é uma dificuldade muito grande, tá? De perceberem. Pessoas que dizem, por exemplo, que toda opinião é verdadeira, né? Que toda crença tem que ser respeitada. Geralmente elas não respeitam crenças que são contrárias às crenças delas. Né?
Ou seja, isso entra em flagrante contradição com o próprio postulado inicial. E aí, você tem um problema de coerência aqui, né? Um problema sério. E seria suficiente para que houvesse uma revisão daquela posição inicial, né? Mas essas pessoas não percebem isso, tá? Tem muita dificuldade. E aí, essa semana, bem curioso, eu estava lendo um livro, chegou à minha mão até por um, talvez, não digo um acaso, mas é de maneira não intencional da minha parte. Chegou um livro em que um autor aí que eu não conheço, até tem aqui, psicólogo, em que ele escreve sobre o verdadeiro, o bom e o belo. Ah, não tá aqui o livro dele. Tinha separado. Tá aqui. Só um instantinho. Um autor chamado Howard Gardner. Nunca tinha ouvido falar. Talvez até seja famoso, mas eu não conheço. E aí ele fala sobre... O título do livro dele é O Verdadeiro, o Belo e o Bom Redefinidos. O título já é uma coisa que podia botar o livro na lata do lixo, assim. Tá? Mas aí é um sujeito bem interessante, então ele vem com uma posição de mostrar que esses três conceitos eles são imprescindíveis, são condição de possibilidade da civilização, né? Você não pode ter um convívio social, você não pode ter, enfim, a própria possibilidade das atividades humanas, de uma maneira ampla, são ameaçadas, uma vez que você negue em absoluto esses três conceitos, né? A verdade, o verdadeiro, o bom e o belo, tá? Ele defende essa tese. E aí ele diz que há necessidade de resgatar isso, tá? Porque senão você está no plano da pura animalidade, tá? Você é um animal, simplesmente. E aí ele prega por reaver, né? Retomar esses conceitos. E aí ele vai fazendo uma salamelança, né? Como eu digo. Assim, na superfície é tudo muito legal, muito belo, assim. Eu não li tanto não vou fazer um juízo de valor, assim, muito severo. Mas na parte em que ele fala da lógica, da verdade, né? Aí ele faz ali várias inferências bem interessantes, bem inteligentes. O sujeito me lembra muito o Jordan Peterson, né? Que é um sujeito também, assim, bem cativante, né? Bem inteligente, bem convincente. E se você entende um pouco de filosofia, você vê um monte de loucura que ele fala, né? E aí eu brinco, né? Que você não deve deixar um psicólogo fazer filosofia. Tá? Enfim, esse sujeito ele vai falando da importância do conceito de verdade. E aí, quando ele acaba o capítulo, ele vai iniciar sobre o belo, acho, sobre o bom. Nessa parte que eu tô. E aí a primeira frase que inicia o capítulo dele é a seguinte. Ele diz assim: bom, chegamos a uma conclusão. Tá? Qual? De que não existem verdades absolutas. Aí vocês percebem que ele já está postulando uma verdade absoluta? Quando ele diz que não existem verdades absolutas? Tá? É um problema, né? E aí é o seguinte, vocês percebem o quão falso é isso, assim. Primeiro que existem infinitas verdades absolutas. Quando você pensa em matemática, por exemplo. Né? E aí tem gente que acha que não, né? Que a matemática é uma espécie de... Ela está condicionada à cultura, né? Ao continente que você nasceu e à cor da sua pele. Tem gente que acha isso, tá? E esse sujeito, ele, em última instância, quando ele diz que não existem verdades absolutas, ele está fazendo uma política de boa vizinhança, né? Ele quer, de algum modo, agradar todo mundo. E mais, é próprio do conceito de verdade, é necessário, né? É uma decorrência necessária do conceito de verdade clássico, que é o conceito de verdade verdadeiro, por assim dizer, a questão de ser absoluto, tá? De ser universal e ser necessário. De outro modo, você não tem o conceito de verdade. Então, quando esse sujeito ele já postula, depois de falar umas 30 páginas sobre o conceito de verdade, que não existem verdades absolutas e que isso é uma certeza que se pode ter, absoluta, ele já está negando a possibilidade da verdade, tá? E por conseguinte, ele está negando a possibilidade do belo e do bom como valores objetivos. Então, ele já sedimentou ali
a ruína do próprio castelo que ele está construindo. E vai ser uma coisa que vai ficar no ar, né? Então quando você tem um pouco de maturidade filosófica, você consegue perceber isso com facilidade e, e mais que isso, né? A reflexão sobre esses temas ele vai levar você necessariamente, tá? E esse é o medo dessas pessoas, tá? Vai levar você necessariamente na direção da verdade, tá? Do princípio, aquele princípio que realmente torna, assegura a verdade, a beleza e a bondade de todas as coisas, tá? E qual é esse princípio? Esse princípio é Cristo, tá? É o Deus, é o Deus Trino, né? O Deus bíblico, tá? Necessariamente vai, tá? Isso não é uma questão de opinião, é uma questão de inferência, diferenças lógicas, tá? Basta que você tenha a honestidade intelectual e a maturidade intelectual necessária para percorrer esse caminho, tá? Você vai chegar lá. Então esse povo eles atuam desse modo, né? E aí o que que esse sujeito aí, eu não conheço ele tão bem assim, então não vou falar tão mal dele. Mas eu tô fazendo já um juízo de valor, evidentemente, mais baseado no que eu li. E o que que esse sujeito se apresenta, e até mesmo esse outro que eu falei, esse outro psicólogo famoso, eles se apresentam como aquela figura que é o sofista, né? Que é a figura que o filósofo combate, tá? O sofista ele tinha essa capa de nobreza, de sabedoria, tá? Mas quando você testa, é aí o que o Sócrates faz, né? O Sócrates chama isso de exame, tá? Aí ele usa a palavra inspecionar, né? Você vai ser inspecionado, no sentido militar mesmo, tá? Vai ser passado em revista. Quando você passa as suas crenças, você inspeciona a sua crença, você percebe a fragilidade delas, tá? E ao perceber a fragilidade das próprias crenças, você vai sendo conduzido àquele estado limite, né? É o estado do desespero completo. Que você, eu digo, ou você se ajoelha ou você se revolta, né? Ou você se arrepende ou você se revolta. Porque é o estado em que você percebe que não há fundamento sobre os nossos pés, tá? Não há fundamento possível sobre os nossos pés. Então é necessário que a gente seja, como eu gosto de dizer, né? Nosso fundamento vem do alto, tá? Embaixo, aos pés do homem, há um abismo, tá? Então quando você tenta buscar em si mesmo, né? Isso a gente chama de humanismo, né? A filosofia proposta lá em Gênesis 3:5. Você vai fatalmente ser levado a essa situação de desespero, tá? Essa situação de esquizofrenia intelectual, tá? Em que você vai fazer uso de certas palavras importantes, mas de maneira inconsistente. Então você vai falar do verdadeiro, você vai falar do belo, você vai falar do bom, mas de maneira inconsistente e contraditória. Isso é o quê? Isso é uma pequena uma síntese, né, que eu estou apresentando do nosso mundo, o mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é um mundo assim, que não consegue estabelecer os próprios fundamentos, e aí ele fica de uma certa maneira parasitando uma cosmovisão que ele não pode, que não lhe pertence de direito, né? Ele não tem nenhum tipo de legitimidade para reivindicar. Tá? Você não pode falar de verdade, de beleza e de bondade sem falar em valores absolutos. Mas essas pessoas acreditam que sim, né? Mas não é possível, tá? E aí, o que que eu vou fazer para não perder totalmente o... Vocês estão, gente, me ouvindo bem? Alguém pode dar um ok aí? Que eu sempre desconfio dessas tecnologias aqui. Ah, ok. Estão pedindo uma indicação. Vocês, gente, poxa, indicação pra mim é sempre complicado, porque os livros são um meio para um fim, né? E quando você vai estudar,
é preciso ter você precisa ter um guia, né? Não tô tentando vender aqui o meu pão, tá? Mas é importante ter, tá? E o que eu, nesse meu curso, existem livros bons que tratam do bem e do belo, né? Depois eu posso até passar uma lista. Eu vou colocar ali biografias, né? Biografia, títulos. Tem alguns autores cristãos que tratam desses temas. Mas, então eu vou entrar no meu ponto, né? No ponto do meu curso. Para falar justamente de como pensar sobre isso, tá? De como nós podemos enfrentar, né? Porque vocês percebem, existe essa pluralidade de opiniões. E como você sabe qual tá certo, tá? Não pode ser por gosto, né? Eu digo, às vezes eu falo uma coisa que os cristãos meio que se assustam, né? É dizer assim, você não pode simplesmente dizer que é verdadeiro porque está na Bíblia, tá? Você não pode dizer isso. É verdadeiro porque está na Bíblia, tá? Isso é verdade, tá? Não, não me entendam errado. É verdade e é verdadeiro porque está na Bíblia, tá? Tudo que está na Bíblia é verdadeiro. Mas é possível você amadurecer nisso, tá? É possível que você perceba isso com mais profundidade, tá? Porque você consiga perceber a extensão daquelas verdades, né? Você consiga contemplar sem vertigens a extensão dessas verdades. Então é possível avançar mais, né? Porque se for só por isso, dizer assim, é porque né? Essa posição dogmática, então vocês entendem que o cristão se coloca numa situação muito infeliz para ele mesmo, porque ele de fato está com a verdade. Mas ao fazer esse tipo de ilação, né, de tipo de comportamento, então qualquer livro, qualquer tradição religiosa pode reivindicar o mesmo direito. E o ponto é que não pode, tá? Não pode. Então é necessário que a gente aprofunde essas questões, tá? Como eu falei, se você for fazer esse exercício honesto, intelectual, né, de busca, você vai chegar lá em Deus, tá? Não tem como, tá? Não tem como não chegar. Então, o que nesse meu... eu vou tentar em 10 minutos falar do meu curso. O que eu vou tratar nesse curso próximo, tá? É uma situação bem análoga com o que nós estamos falando, né? O mundo grego do século V e IV, ele é muito parecido com o nosso mundo, tá? É impressionante. Em muitos aspectos, em aspectos relevantes, né? Eles não tinham energia elétrica, é claro. E nem computadores, e nem faziam lives, né, como eu estou fazendo agora. Mas nas questões filosóficas, a situação filosófica era muito semelhante à nossa, tá? Porque existia uma percepção, uma crença relativista, né, de que as verdades eram relativas, especialmente promovida pelos sofistas, né? Havia uma espécie de ceticismo, né, acerca da verdade, como há hoje. Então havia essa ideia do multiculturalismo, pelo menos nos círculos intelectuais, né? Não entre o povo, né? Mas havia, como há conosco hoje. E aí havia esse grupo de pessoas pequeno, esse grupo pequeno, né, de pessoas, os filósofos, que resolveram enfrentar essas pessoas de frente, né? E aí, o que acontece? Nos diálogos que eu vou tratar, eles se chamam ípias, tá? Ípias maior e ípias menor. São dois diálogos que, como eu falei no início, tratam um sobre o belo, tá? O tema do belo, e o outro trata da questão do bom, né? Ou seja, ou melhor dizendo, ele trata da questão do melhor, tá? No sentido da identificação de uma determinada pessoa como sendo melhor que a outra. Né? Aí no caso ali é entre Aquiles e Odisseu. Qual dos dois seria melhor? Mais nobre, enfim, mais perfeito. E aí, como eu falei, para que você possa decidir, você precisa ter uma concepção de bom, né? Que esteja chancelando esse enunciado, esse juízo de valor. Então, aí, o que se dá? Qual é o embate que se dá? O embate se dá entre um sofista e um filósofo. É muito interessante. Um homem que diz que é sábio, né? Que ele é
o Hípias é um personagem do diálogo, mas ele se refere a um sujeito real que existiu. E era um sujeito, assim, prodigioso, tá? Era um sujeito realmente de assustar. Ele era o típico erudito, né? No sentido de conhecimento vasto, assim. É um conhecimento enciclopédico. Ele tinha uma memória extremamente prodigiosa. Ele era versado em todas as disciplinas da época, né? Matemática, na geometria, na aritmética, na geometria, na astronomia, na música. Ele compunha em todos os estilos literários. Ele era um polimata, né? Ele fazia todas as coisas de uso próprio, né? Ele fazia a própria roupa, o próprio tecido. Enfim, ele é um sujeito assim, cosmopolita, né? Literalmente. Só que ele era um sujeito extremamente, aí o Platão consegue mostrar isso através de algo extremamente vazio, tá? Extremamente superficial. Ele não conseguia entender perguntas filosóficas relevantes. Ele não consegue, impressionante. E aí o Sócrates vai mostrando isso no diálogo, né, pelo embate, através dessa pergunta: o que é o belo, Hípias? E aí o Hípias vai fornecendo, assim, sabe, respostas que chegam a ser infantis, tá? Mas que aos olhos do mundo podem soar como muito boas, assim. Então, uma das respostas, a primeira resposta, né, que ele diz o que é o belo? E aí o Hípias diz assim: Sócrates, poxa, isso aí não é nenhum desafio, né? Isso aí não representa nada. Eu vou te dizer aqui agora mesmo, o que é o belo? O belo é uma bela moça, uma bela donzela. O cara ele usa ele usa o termo na própria definição do termo, né? E aponta um exemplo, é claro. E aí o Sócrates, mas eu estou perguntando o que é o conceito, o que é aquilo que torna a bela moça bela, né? E aí o Hípias não consegue entender. E aí ele vai mudando de respostas, e aí depois ele diz: bom, o belo é aquilo que torna belo, então o belo é o ouro. Olha só que resposta mais bizarra, né? Porque ele diz: porque o ouro embeleza. Aí você pensa: pô, mas que resposta mais infantil, né? Mas, a rigor, essa é a resposta que a gente tem, que nós temos frequentemente enunciada. As pessoas veem o quê? Elas veem a beleza de algo no seu valor monetário, não é? Então, quantas pessoas vocês conhecem que dizem assim, quando vão mostrar uma roupa, elas dizem assim: isso aqui custou tanto. Esse aqui custou tanto. Mostra o relógio, mostra o tênis, mostra o carro, mostra a casa e diz: isso custou tanto. A educação do meu filho custou tanto. Essa casa custou tanto. Então, vocês percebem que o belo ele está nesse tipo de valor, está no ouro, né? Então é a resposta que você tem, comumente falando. A resposta ali da bela moça é o tipo de resposta que as pessoas também dizem. O belo está o quê? Na aparência externa. Nos determinados traços fisionômicos, né? Aí está o belo. Tá? E aí o Sócrates vai mostrando que nada disso sustenta. E aí ele faz um percurso assim, extremamente doloroso para o Hípias. Porque o Hípias vai refinando as suas definições e elas vão ficando cada vez piores. E aí o Sócrates mostra o quê? Quer dizer, que aquele sujeito que tinha um renome por toda a Grécia era uma celebridade. Os sofistas eram celebridades, tá? O Hípias diz que ele ganhou mais dinheiro de qualquer outro sofista. 2 sofistas juntos, tá? É realmente uma fortuna. Ele até menciona num caso em que ele ganhou 20 minas numa cidadezinha de nada, em Ínico. E 20 minas, gente, era muito dinheiro, tá? Assim, é até difícil estimar, mas seria algo por volta, assim, de uns 6 anos de um salário de um artista qualificado, um artesão qualificado, né? Ele ganhou em algumas semanas, arrecadando na cidade, porque ele disse que ia tornar as pessoas melhores, né? Educá-los. Enfim, e ele relata as proezas em termos de lucro, né, dele nesse diálogo no Hípias Maior. Então ele era de fato assim, uma celebridade, né? E vendia os cursos dele a preço de ouro. Literalmente. Como nós conhecemos muitas celebridades hoje, né? Quantas dessas celebridades tem aí na internet que vendem o seu precioso tempo e o seu precioso conhecimento
a preço de ouro. E, né, se você for examiná-las, como Sócrates faz, não sobra nada, tá? E aí, é muito interessante, no segundo diálogo, então, que eu vou tratar, são diálogos que eles estão amarrados por uma cena, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhe nisso. Mas eles se encontram 1 ou 2 dias depois, dentro da trama dos diálogos, né? E aí o Sócrates faz essa pergunta. O Sócrates vai assistir uma dessas palestras do Hípias. E aí, uma vez que a palestra é encerrada, ele faz essa pergunta. Quem que é melhor, Hípias? Era o Aquiles ou era o Odisseu? E aí o Hípias diz, Sócrates, poxa, fácil, né? Era o Aquiles. Por quê? Porque o Aquiles era... Daí o Sócrates pergunta, por quê? Porque o Aquiles era veraz. Falava a verdade, tá? Olha que interessante. E aí... E o Odisseu era polítropos, né? Tinha muitas cabeças, né? Muitos jeitos, né? Um sujeito falso. E aí começa toda uma investigação sobre isso, tá? Muito interessante. Sócrates vai testando. E aí chega um ponto do diálogo em que eles têm que admitir o quê? Que só o homem bom é capaz de fazer o mal de maneira voluntária. Olha só o resultado, a consequência daquela percepção que o Ipsias tinha, que está subentendida, né? No nosso curso eu vou mostrar o que é exatamente. Chega a essa ideia, tá? De que o conhecimento... Porque, em última instância, o Ipsias tem a ideia pressuposta, né? A ideia de que a técnica, o conhecimento técnico é a sabedoria, tá? Então o homem e a sabedoria é algo bom, né? Moralmente bom. A técnica é boa, justamente por aquele problema que eu mencionei no começo, né? Dizendo que se você não tem de fato a verdade norteando a sua ideia de conhecimento, você vai ter a percepção de que o conhecimento em si mesmo é bom, tá? E aí essa é uma ideia também que está presente na nossa cultura, né? Na verdade, isso, o pensamento moderno, o iluminismo, e por conseguinte o humanismo, de um modo geral, está centrado nessa ideia de que o conhecimento é bom e aquele que conhece é uma pessoa boa. Tá? São ideias que estão presentes na nossa cultura, assim, de uma maneira aberta. Você olha um médico, aí você vê aquele sujeito com a roupa branca, aí você vê, ele estudou na faculdade de medicina, ele estudou 12 anos para ser médico, então ele é uma pessoa boa. Aí você vai no consultório, e aí o sujeito diz para você fazer uma coisa e você faz, porque você confia, porque acha que ele é bom, ele é moralmente bom. Tá? Hoje em dia talvez as pessoas já nem pensem mais assim, né? Mas essa é a ideia que se tem bastante. É bastante comum, né? Pensar desse modo. Enfim. E aí o diálogo vai caminhando, o último diálogo vai caminhando até ao desfecho que diz que, então, que ainda além de um homem, somente um homem bom poder ser mal de maneira voluntária, é necessário, quer dizer, é melhor cometer uma maldade, enfim, algo mal, né? Fazer algo ruim, algo não bom, né? De maneira voluntária do que de maneira involuntária. Então, percebe a loucura que isso gera? E é justamente o que a gente tem hoje. As pessoas pensam desse modo, tá? Só que elas não pensam com essas palavras e elas não pensam com essa clareza, tá? E aí, qual é a minha ideia de um modo geral com o curso? É justamente encaminhar, primeiro fazer com que as pessoas percebam a gênese do problema. Vocês aprendam, porque o curso, ele, como eu falei, é sobre o verdadeiro, o belo e o bom, mas você está fazendo uma investigação lógica, né, lógico-dialética. Você está usando ferramentas lógico-dialéticas para estabelecer a verdade dessas questões. Então você está justamente, ao fazer esse percurso, você já está se alimentando do verdadeiro, do belo e do bom, né, fazendo esse percurso. E aí foi o que eu falei para quem perguntou, foi a Marília, né?
perguntou sobre bibliografia. Eu digo, eu recomendo meu curso. E é isso, gente. Assim, se alguém tiver alguma pergunta, eu poderia falar aqui muito mais, tá? Mas já tá acabando o nosso tempo. Só tem alguns segundinhos aí, um minutinho. Se alguém tiver alguma questão. Se não, eu os convido, tá? A assistirem lá no meu site. O link tá na minha bio, tá? Só ir lá. Na Linktree ali, o primeiro item já vai estar lá. Já o curso está lá disponível. Disponível não, enfim. Disponível para aquisição, né? E tem uma aula, tá? Em que eu trato desse tema que eu apresentei hoje pra vocês. Eu trato também. Não com os mesmos detalhes, mas eu trato também em detalhes. A primeira aula está disponível lá. Uma hora também de aula. Então, se vocês querem saber um pouquinho mais, fiquem à vontade, tá? Tá aberta a aula. Vocês podem assistir. E eu os convido, assim, eu gostaria muito de quem estiver assistindo esse vídeo que estivesse lá presente, para que a gente possa fazer isso junto, né, esse caminho. E aí o curso, eu explico também, tem o segundo vídeo lá disponível, eu explico como vai ser o procedimento, tá, como vai ser o caminho, como que a gente vai fazer essa interação. Então ela vai ser tanto por aulas gravadas, como aulas ao vivo. E vai ser um percurso aí de uns 2 meses juntos. A gente pode caminhar e pensar sobre essas questões, tá? Aí, é claro, o curso vai ficar disponível por mais tempo, né? Vai ficar gravado para que a pessoa rever quantas vezes quiser, tá certo? Então eu espero que vocês tenham aproveitado essa live tanto quanto eu. Como eu costumo dizer, eu sempre aprendo mais do que eu ensino. Simplesmente por essa oportunidade de expressar, né, de maneira ordenada os nossos pensamentos. Quando você consegue fazer isso, você atesta para si mesmo que está entendendo aquilo que você está falando. Então tá certo, gente. Agradeço aí a presença de vocês. E vamos conversando. Eu espero vocês vê-los lá, tá bom? Então até mais e que Deus os abençoe.